Pará tem projeto no Congresso instituindo o Dia Nacional do Motociclista Profissional. A data foi debatida no Senado e, mais que a data, falou-se em segurança e respeito à categoria. Durante a audiência pública na Comissão de Educação, o alerta para os acidentes com motos e mortos no país. A regulamentação para quem trabalha com aplicativos. A prevenção. A pandemia veio e eles se multiplicaram. São os motociclistas profissionais. Nas ruas, fazendo entregas, movimentando a economia. Eles são muitos, milhares, importantes, vulneráveis. Os sinistros de trânsito, hoje, eles ocupam a primeira causa de morte entre jovens no Brasil. Então, traz muita preocupação para a gente, porque ceifam vidas de uma população que está economicamente ativa, que produz recursos e que são pais de famílias, muitas vezes, e deixam seus lares. E quando não vão a óbito, tem consequências muito graves para a sua saúde, para a previdência, para o SUS, consequências emocionais, psicológicas, que a gente tem que levar em consideração também. Então é importante esse debate que trouxe à tona esses problemas que a maioria da população brasileira sabia, mas não queria enxergar. Da necessidade dessa regulamentação, do respeito aos companheiros e companheiras que se expõem à sua vida, à sua segurança diariamente. Jornadas de trabalho de 12, 14, 16 horas, sem tempo de se alimentar, nem poder se alimentar daquela comida que ele está transportando, não tem a condição financeira de estar fazendo aquela refeição que deveria. Vocês ouviram aí acidentes com motos e o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Vamos falar mais dessa relação. Agora, os números. Em 2021, 35% das mortes no trânsito no país eram de motociclistas. E as internações corresponderam a 61%. O custo com as internações na rede do SUS e conveniados foi de 167 milhões de reais. E quem são as vítimas? A maior parte do sexo masculino, com idade entre 20 e 29 anos. O motociclista, quando ele cai, ele não tem proteção. Ele é mais vulnerável dentro do trânsito. Então, a mortalidade é maior também porque ele, dentro dos componentes do trânsito, ele é um componente mais vulnerável e por isso também nossa preocupação. Eu sou do estado do Pará e moro na capital, mas moro também no sudeste do Pará, sul-sudeste. Nós chegamos a ter nas UTIs dos hospitais, assim, frequentemente, 80% dos leitos de UTI ocupados por gente vinda do acidente de moto. Quando não morre, fica entre a vida e a morte. Aí o desdobramento disso para a saúde pública, para a previdência e para a família, que termina sendo... Então tem que aprender realmente a pilotar com segurança, com tranquilidade e buscar essa cultura que às vezes o motoqueiro lá na ponta é muito atrevido, muito ousado, e esquece que ele é tão frágil ali naquele momento em alta velocidade. Segundo a ACD, que é uma entidade que cuida de traumas, teve um aumento de 53,2% em atendimento sobre traumas e mutilações aqui em Pernambuco. E quem são essas pessoas? São os motociclistas. Hoje a gente tem cerca de 43 mil mortes no trânsito. O Brasil é signatário de um conjunto de compromissos internacionais e nacionais para a mortalidade no trânsito, mas a gente sabe que nos últimos anos, especialmente no cenário pós-pandêmico, a gente tem observado uma estabilização dessa mortalidade e entre os motociclistas até um aumento dessa mortalidade no trânsito. Internação, então, aumentou 60% o número de pessoas internadas nos nossos hospitais por conta de acidentes com motociclistas. Números trágicos e o Senado quer prestar uma homenagem. As atividades foram regulamentadas lá em 2009, motoboy, mototaxista. Agora, a ideia é instituir o Dia Nacional do Motociclista Profissional. A data seria todo 29 de julho.
É um tema que nos preocupa, né, que gera nossa mobilização aqui em torno do assunto. A gente sabe que esse aumento de mortes e internações, ele tem algumas razões, né? A razão da gente estar ocupando um espaço de trabalho, e por isso a importância de demarcar essa profissão, né? Instituir esse dia do motociclista profissional, que eu acho que é um passo importante para a gente avançar nas discussões de proteção social e legislação trabalhista para esses profissionais. No entanto, enquanto comemora essa data, dia 29, como um dia dos profissionais, né, dos trabalhadores profissionais, a gente não pode deixar de fechar os olhos para as adversidades enfrentadas por esses profissionais, né? A falta de projetos, incentivos governamentais para a categoria é uma realidade que não pode ser ignorada. É essencial que o governo reconheça a necessidade de investir em nossa infraestrutura, segurança e benefício para esses trabalhadores, que arriscam suas vidas diariamente nas estradas e ruas de nosso país. Então, senador, é de extrema gratificação estar aqui participando dessa comissão, de extrema importância fazer parte e história no Brasil desse Dia Nacional do Motociclista Profissional. Agradeço demais a sua compreensão, a sua determinação, aos colegas que estão aí, Sorriso do Couto, que estamos lutando desde 2020 pelo mínimo sequer de reconhecimento profissional, pelo mínimo sequer de direito social, para que essas pessoas que hoje sobrevivem sobre duas rodas, tanto de moto quanto de bike, por isso que o nome é tão longo, né? Trabalhadores de bike por aplicativo, porque tem muita gente que trabalha, não somente aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo, e também merece esse reconhecimento. Então, eu estou aqui para saudar essa iniciativa, valorizar essa iniciativa de instituir o Dia Nacional do Motociclista Profissional, dizer que o Ministério da Saúde é um parceiro. Tenham o Ministério da Saúde, enxerguem o Ministério da Saúde como um parceiro para a categoria profissional de vocês. Governo e motociclistas. O tema, a regulamentação dos profissionais por aplicativo, também vai ser falado aqui. Agora, motos e pandemia. Pós-pandemia. A gente sabe que no cenário pós-pandêmico, muitos jovens e muitos homens também se voltaram para essa atividade profissional como um meio de sustento para suas famílias. E isso também, como você tem um aumento de pessoas trabalhando com moto, né, sendo motociclistas, a gente aumenta a probabilidade de acidentes. Nós não temos outra atividade para dar emprego para eles, né? Eles encontraram esse mercado. É o mercado que os mantém. Cabe ao governo, cabe ao parlamento, né, encontrar uma forma de legalizar isso e amparar. É a nossa obrigação, mas eu tenho percebido dificuldades quando a gente tenta ver de que forma disciplina isso legalmente. Nós falamos agora há pouco de um número, 167 milhões de reais. O custo para a saúde pública com as internações. É isso, os motociclistas e o Sistema Único de Saúde. A gente sabe do impacto para o SUS e econômico, produtivo que a mortalidade e as lesões no trânsito causam para a população brasileira. A gente tem um percentual altíssimo de internação na rede de trauma com acidentes de moto. A gente no SUS tem uma preocupação imensa porque a gente aumenta leito, aumenta o número de médicos, expande a rede, mas a gente está parecendo que está enxugando gelo, porque a gente não consegue dar vazão às filas por conta do crescente número de acidentes e acidentados, e a maior parte são os motociclistas. Então, a gente está preocupado com isso, é um assunto prioritário no nosso departamento, na Secretaria de Vigilância, que em conjunto com o Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência também tem se dedicado aí a um pronto atendimento mais qualificado para as vítimas de trânsito, inclusive os motociclistas, né? Trabalho precarizado, longas jornadas. É o dia a dia do motociclista profissional. Todos os motociclistas enfrentaram grandes desafios cotidianos de trabalho, com trânsito intensos, condições precárias nas ruas de São Paulo e do Brasil inteiro.
entendeu? Muitos têm problema de saúde, muitos trabalham de 8 a 14, 15, 18 horas por dia, sabe? E aqueles trabalhadores, no final do dia, chega cansado, às vezes não tem nem tempo para os filhos, para a esposa, sabe? Chega exausto. E hoje, senador, quando a precarização dessas empresas está tão grande que o trabalhador ele vende a sua moto e compra uma bicicleta para poder se manter. Então, e o entregador que é de bike, um dia quer ter bicicleta. Então, veja como é que tá as coisas, né? Então, tá virando ao contrário. Então, acho que nessa data comemorativa, eu queria pedir ao senhor para incluir os bikes também, que também são nossos companheiros também, nossos amigos e trabalhadores também. E o que pode parecer pouco para muitos, acaba sendo essencial para quem está no corre diário. As gorjetas. Nós somos trabalhadores, a maioria por aplicativo, né? Ano passado foram arrecadados mais de 25 milhões de reais somente de gorjeta dos clientes para nós trabalhadores, né? Essas gorjetas ajudam demais esses trabalhadores, né? Porque a gente está aí no sol, na chuva, e muitos clientes reconhecem a nossa luta, né? O nosso trabalho. Só que, infelizmente, as empresas de aplicativos não estão sendo transparentes, né, nesse repasse das gorjetas, né? Muitos clientes dando gorjeta para os trabalhadores e essas gorjetas não estavam sendo repassadas para nós, né? Seguraram as gorjetas demais no aplicativo e os clientes dando. A gente teve prova disso. Muitos trabalhadores que têm provas registraram a doação das gorjetas e essas gorjetas não foram repassadas para os trabalhadores, né? As gorjetas muitas vezes representam um complemento significativo na renda desses trabalhadores e quando não são entregues a quem de direito, é uma injustiça que não pode ser tolerada e uma violação de confiança do consumidor e do direito do trabalhador. Eu também queria ressaltar referente às gorjetas, que os aplicativos aí não estão repassando para os entregadores, isso daí é inaceitável. Então o trabalhador trabalha sol, chuva, tempestade, daí chega o cliente, passa uma gorjetinha, né? Uma forma de reconhecimento que o trabalhador subiu lá para entregar sua marmitinha quentinha e os aplicativos não estão passando. Então, eu já peço desde já, seu Zequinha, que o senhor possa, né, ajudar a gente aí, marcar uma reunião com os aplicativos, para ele também ter a explicação deles, né? Entendeu? Porque eles não estão repassando. Então, isso daí é inaceitável. Você já deve ter ouvido essa expressão: no trânsito, o maior protege o menor. Como nem sempre é isso que acontece, busca-se inovar para prevenir acidentes. Em São Paulo, há 2 anos, experimenta-se a faixa azul, o corredor próprio para a circulação das motos. A gente tem uma iniciativa em São Paulo, né, que é a inclusão da faixa azul na capital do país, que se iniciou primeiro numa via única, né, com uma faixa exclusiva. Foi feito um estudo inicial e, a partir desse estudo inicial, se expandiu essa faixa para outras vias. O que a gente tem acompanhado junto com a Secretaria Nacional de Trânsito, o quão efetivo de fato é. Né? Porque a gente avaliar somente aquela via e não registrar, a gente tem que comparar isso com demais vias com o mesmo porte de trânsito. Eu não posso comparar uma via que tem determinado porte de veículos com uma via com menos veículos, porque a probabilidade de acidente ela é maior ou menor a depender do fluxo, do nível de velocidade, da quantidade de veículos. Então, assim, o estudo está sendo feito, tá? Para a gente saber se de fato isso é seguro para poder expandir isso nacionalmente. Então, está em fase de expansão nas vias de São Paulo para a gente poder expandir, se for efetivo, para outras vias. A faixa azul de São Paulo para Brasília. Será? A tecnologia que auxilia na prevenção de acidentes. E, claro, sempre ela, a velocidade, que salva ou que mata. A gente está acompanhando também e a gente está vendo um pouco o resultado disso, né? Que está ajudando realmente os motofrentistas de lá, né, a usufruir o trânsito melhor, né, e está salvando vidas, né? Eu percebi que está reduzindo o número de acidentes, o número de vítimas fatais no trânsito lá com essa faixa exclusiva. Não é uma faixa exclusiva, mas é uma faixa ali, né, onde orienta melhor o motociclista a trafegar e a fluir o trânsito melhor, né? Aqui em Brasília nós também já demos entrada na Câmara Legislativa aqui de Brasília
pedindo, solicitando uma faixa, nem que comece por um teste também, né, para a gente ver o resultado disso, né, porque a gente acredita que é importante, né, qualquer mecanismo que ajude a salvar vidas ou a proteger nós que estamos sobre duas rodas no trânsito é bem-vindo, né. Tem a tecnologia aí também nos carros, quando tem um sensorzinho, que é o sensor do ponto cego. Aquele sensor ajuda demais quando a gente está no corredor, onde o motorista não consegue ver a gente, o sensorzinho avisa que ali tem um motociclista ali, né? Então, toda tecnologia, tudo que for mecanismo para ajudar vai ser bem-vindo, né? Mas eu quero voltar a falar da velocidade, gente. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde e todas as agências correlatas de trânsito, a principal medida que protege a gravidade do acidente e a morte é a velocidade. Então, não adianta a gente ter uma faixa exclusiva e o motociclista andar a 120. Né? A gente precisa ter um limite de velocidade compatível com a vida. Não pode ter um limite de velocidade e o motociclista ele é o mais exposto. Então, por isso, a necessidade de também, não só da faixa exclusiva, mas de uma discussão séria sobre limite de velocidade nas cidades, nas vias urbanas. Não adianta somente botar faixa azul se os motociclistas vão continuar andando acima de 120. E eu vou além, companheira. A gente precisa qualificar essas pessoas. A gente precisa educar essas pessoas. Esse é o caminho, tá? Para poder a gente reduzir e tirar esses trabalhadores, em primeiro lugar, dos doadores de órgãos, né? Eles morrem cedo e jovens. É isso. Motociclista, velocidade, bebida, capacete, ainda a prevenção. Do Ministério da Saúde integrado ao Ministério dos Transportes e ao Ministério das Cidades, que tem sido um grande parceiro na discussão de mobilidade urbana segura e de ruas calmas, advoca-se para a gente diminuir aí as velocidades das vias de uma maneira em geral, porque a gente sabe que a redução de velocidade ela é um dos principais fatores protetores para a gravidade do acidente e a mortalidade do acidente. Todo acidente, seja se você está sem capacete, se você está sem cinto, se você bebeu, quando junta o componente da velocidade, ele é pior. Ele é mais severo, ele é mais grave. Falamos de data comemorativa, segurança, gorjeta, mas o tema cada vez mais frequente para o motociclista profissional que trabalha com aplicativos é a regulamentação. Acompanhe. E referente à regulamentação, né, que a gente o governo está tentando fazer aí, o que a gente quer é valorização, né? Assim, a gente sabe que está morrendo milhares de motoboys e entregadores aí, profissionais aí nas ruas, e o resultado disso é uma falta de regulamentação que realmente seja justa para nós, né? Porque as empresas de aplicativo, elas querem números de trabalhadores trabalhando para elas, mas não estão focadas realmente na vida desses trabalhadores, né? Na saúde desses trabalhadores. Porque quando uma empresa pega uma pessoa, um trabalhador que quer trabalhar sem qualificação e coloca ele na plataforma, na profissão perigo, para arriscar a vida dele ali, é a mesma coisa que está dando uma gilete para uma criança, né? Ela vai, sem preparo nenhum, ela vai acabar se machucando, se ferindo, né? Já pensou, senador Zequinha, se um chapeiro está trabalhando em uma lanchonete e ele só ganha por um hambúrguer frito? Já pensou se um recepcionista de um hotel só ganha por quarto ocupado e não pelo seu tempo disponível, senador? Aonde é que nós estamos? Ainda falando de regulamentação, motociclistas profissionais e os aplicativos. A palavra é autonomia, direitos e deveres. Então, o que a gente quer é que as empresas, junto com o governo, achem soluções para poder nos preparar, para capacitar esses trabalhadores para poder trabalhar melhor e realmente valorizar na questão de salário, né? Que a gente possa ganhar um salário melhor, um reajuste de taxa justa para nós, né? Que dê a real autonomia para esses trabalhadores, porque a maioria de nós é um modelo novo de trabalho, nós somos trabalhadores autônomos e nós queremos que as empresas de aplicativos deixem a gente ser autônomos de verdade.
que tirem esses mecanismos que não nos dê autonomia, né? Score, pontuação, né? Recusar entregas. Se nós somos autônomos, nós temos que ter o direito de recusar quantas entregas quiser, temos que ter o direito de logar na hora que quiser, né? A gente gosta desse modelo de trabalho, né? De ter essa liberdade. Mas o que a gente procura é que seja uma regulamentação justa para nós, né? Que foque realmente na valorização do trabalhador, que a gente ganhe um valor justo, né? Que não as empresas só pensem no lucro delas, o governo só pensa em arrecadar, né, impostos, mais impostos, e não, em contrapartida, não oferece nada para o trabalhador, não oferece capacitação, não oferece nenhum benefício, né, em troca disso. Nós temos que achar um caminho que leve ao que os companheiros estão falando aí. Justiça, que tenha uma regulamentação que seja justa, que consiga atender às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras e não ficar só na mão dessas empresas que muitas vezes você não sabe nem onde ela fica, né? Ela fica em uma nuvem. Nós precisamos achar caminhos que isso traga para a responsabilidade, sim, das empresas que exploram. Então, conte com as centrais sindicais, nós estamos nessa luta também junto com os companheiros. Buscamos aí um mínimo de regulamentação, porque a gente sabe da autonomia que vocês têm e querem ter, mas nós não podemos deixar as coisas mínimas. Nós temos que ter uma previdência social. Nós não podemos deixar os companheiros sendo acidentados, mutilados e ficar à mercê. Nós temos que ter um caminho, não estou falando de aposentadoria, que praticamente ninguém se aposenta mais, mas a assistência social, ela tem que estar presente. Então, isso ajuda a gente a ter. E a empresa tem que pagar essa parte dela, como todas as empresas do Brasil pagam. E essas não querem pagar. Então, nós temos que achar caminhos. Leis que garantam segurança no trânsito, diálogo com a sociedade, reconhecimento profissional. Portanto, faço um apelo às autoridades e à sociedade para que olhem com mais atenção para esses guerreiros das estradas, que o Dia Nacional do Motofrentista não seja apenas uma data no calendário, mas um lembrete da nossa responsabilidade para com esses que são fundamentais, né, para o funcionamento da nossa cidade. Vamos juntos lutar por melhores condições de trabalho, segurança, reconhecimento para os motofrentistas profissionais, né? E nós merecemos todo o respeito e a gratidão de todos, né? Esse é o momento de nós pegar, se unir, ainda ficar mais forte, entendeu? Inclusive, só quero ressaltar que eu faço parte também de um grupo onde há federação, sindicato, associações e cooperativa. Nós se unimos, deixamos todos os nossos orgulhos de lado, seu Zequinha, né? As diferenças, entendeu? Para estar lutando por melhores condições de trabalho para o trabalhador. Eu tenho mais de 15 anos em cima de duas rodas, sei muito bem o que eu estou falando, tenho total segurança, estou na luta há 7 anos, com muito orgulho, e acredito que essa comissão, esse diálogo, esse debate com a sociedade e com a categoria em si, nós vamos proteger quem mais precisa, senador. Cuidar de quem mais precisa de apoio e de atenção. E não é somente uma comemoração, como o senhor sempre pontuou, né? É um dia de respeito. Então chegou a hora da gente respeitar e cuidar desses trabalhadores e trabalhadoras, tanto de motocicleta como de bicicleta, senador. Então, a gente tem trabalhado em conjunto com esses outros ministérios e com a Casa Civil para a gente facilitar a tramitação de leis que reduzem a velocidade das vias, especialmente as vias urbanas, e também incentivando aí o uso das medidas protetivas, como capacete, não beber ao dirigir e outras medidas que a gente sabe que previne. E não custa repetir, capacete, sim, se beber, não dirija. Nosso respeito ao motociclista profissional, com todos os seus direitos e deveres. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.